pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal de costura criativa. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Alice e hoje eu vim compartilhar com vocês a aula dessa pecinha aqui, que é um porta-caderninho que já apareceu aqui no YouTube lá no meu último vídeo, onde eu mostrei só a aplicação do viés de sintético. Eu só mostrei a aplicação desse viés, mas não mostrei a montagem e nem disponibilizei o molde desse porta-caderninho. Então eu vou fazer isso hoje nesse vídeo. O link do molde está aqui embaixo na descrição, é um arquivo gratuito em PDF que você pode baixar e eu também vou disponibilizar o molde em vetor para quem vai fazer no Sublimar. Então bora começar o passo a passo, mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que também gosta de costura criativa. Então a peça que eu vou ensinar no vídeo de hoje é esse porta-caderninho, que tem o fechamento com o elástico. Aqui na parte de dentro, eu fiz a aplicação também de um porta-caneta feito no elástico também. Na parte de dentro tem dois bolsinhos para poder encaixar o caderno. Eu encaixo a contracapa do caderninho aqui nesse bolso do lado direito. E o caderninho que eu uso aqui nessa peça é esse padrão, no formato de 10 centímetros por 14 centímetros aproximadamente. Ele tem 96 folhas e tem uma espiral. Eu encaixo a contracapa dele aqui. E aqui nesse outro bolsinho, eu fiz a aplicação desse segundo feito no plástico. Lembrando que essa peça ela já apareceu lá no vídeo só sobre a aplicação do viés sintético, mas se você quiser usar outro tipo de viés aqui, não tem problema. Você pode substituir pelo viés de tricoline ou até pelo viés industrial. Agora a gente vai começar o passo a passo. Já tenho aqui, então, todos os materiais cortados que eu vou precisar para fazer essa peça. Para a parte do corpo, eu tenho aqui os dois recortes de EVA, que eu vou fazer a estruturação. Tenho dois recortes no tecido, no molde da parte do corpo. Um na minha estampa principal e um na minha estampa de forro. Aqui eu estou usando o painel sublimado, que para quem ainda não conhece, é o tecido de poliéster sublimado, né, estampado, e estruturado no nylon 600, e aí fica um material mais grossinho. Se você não faz sublimação e quer fazer essa peça, é só substituir o painel sublimado que eu uso aqui nesse tutorial pelo tricoline estruturado no TNT 120. Eu já ensinei essa estruturação lá no vídeo da Necessaire Telinha, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então eu vou usar o painel sublimado tanto aqui na parte de fora, na minha estampa principal, quanto na minha estampa de forro, que eu escolhi esse poá amarelo aqui. Vou usar também para o bolsinho um recorte na minha estampa principal, feito no painel sublimado. Vou usar uma camada de TNT 150 para estruturar esse bolsinho. Aqui eu cortei o TNT um pouquinho maior do que o molde da aba, que vai segurar lá a capa do caderninho. E também vou usar um forro, esse daqui é o nylon 70 emborrachado, que também está cortado um pouquinho maior do que o molde do bolsinho interno. E em um desses bolsinhos eu vou fazer a aplicação desse bolso de plástico, eu já cortei aqui seguindo o molde, esse é o vinil translúcido 040. E também um pedacinho de sintético para fazer o acabamento do viés aqui na borda. E além disso, eu também tenho os dois pedaços de elástico, um maior na medida de 36 centímetros e um menorzinho para o porta-caneta na medida de 4 centímetros. Esse elástico que eu estou usando aqui é o elástico chato na medida de 7 milímetros. E para fazer o acabamento aqui na margem dos bolsos, eu também já cortei dois pedacinhos de sintético. Lembrando que aqui eu não vou mostrar o tutorial detalhado da aplicação do viés, porque eu já expliquei de forma bem detalhada lá no vídeo, onde eu mostro a aplicação do viés de sintético, que também eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E também já deixei cortado o viés que eu vou fazer o acabamento a toda a volta dessa peça. E eu vou começar esse passo a passo pela estruturação da parte do corpo do porta-caderninho. Para isso, eu vou colar esses dois recortes de EVA aqui no avesso desse recorte da minha estampa principal. Eu vou reservar essa parte aqui da estampa do forro. E agora eu vou posicionar aqui em cima os recortes do EVA. E antes de fazer a colagem deles aqui, eu vou fazer uma marcação com o lápis da posição em que ele deve ser colado. Eu vou fazer essa colagem com a cola spray.
E essa marcação com lápis é só para quando eu vier aqui com o EVA já com a cola em um dos lados, eu saiba a posição exata em que eu devo colar para evitar ficar descolando e colando caso eu faça a aplicação na posição errada. E a posição em que eu devo fazer essa marcação aqui do EVA é bem centralizada aqui na largura, ou deve ter a mesma distância aqui na parte de cima quanto aqui na parte de baixo. E aqui dessa ponta para dentro eu deixo mais ou menos um dedo aqui. E aí agora eu vou passar o lápis ao redor do EVA para fazer essa primeira marcação. Eu vou repetir esse processo aqui do outro lado. Vou centralizar esse recorte do EVA aqui na largura do meu recorte na estampa principal e vou deixar aqui mais ou menos um dedo dessa borda para dentro. Agora, em um dos lados do EVA, eu vou passar uma camada de cola spray e vou colar exatamente aqui dentro dessa marcação de lápis que eu fiz. Já passei, então, aqui a camada de cola. E agora eu vou posicionar aqui dentro dessa marcação de lápis. Já fiz, então, essa primeira estruturação com o EVA. Agora, aqui nessa parte do avesso, eu vou colar o avesso desse recorte na minha estampa de forro. Para isso, eu vou fazer a marcação aqui do meio do comprimento com um pique, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Eu vou fazer isso também no meu recorte na estampa principal que eu acabei de estruturar com o EVA. Eu já fiz o pique aqui tanto em cima quanto embaixo e vou repetir aqui nesse recorte. Agora eu vou colar aqui e esse pique que eu acabei de fazer vai ajudar a me direcionar aqui na hora de fazer essa colagem. Eu vou passar uma camada de cola spray aqui no avesso desse recorte do forro. Já passei então a camada de cola, eu vou juntar aqui essas duas bandas e vou começar alinhando os piques, aqui, tanto aqui embaixo quanto na parte de cima. E aí, depois de colar essa parte central, é que eu solto aqui as laterais, porque assim a gente alinhando primeiro os piques, a gente tem certeza que ficou na posição certa. Agora, lá na máquina, eu vou passar uma costura de segurança aqui a toda a volta. Já fiz, então, essa costura de segurança a toda a volta, prendendo o meu recorte na estampa principal, já estruturado no EVA, na minha estampa aqui do forro. Aqui um ponto importante é respeitar aquela distância na hora de colar o EVA aqui nesse recorte principal. Entre os dois recortes de EVA deve ficar uma medida de mais ou menos 4,5 centímetros. Assim a gente garante que essa dobra aqui no meio da peça fique bem certinha e que acomode bem o caderninho que vai aqui dentro. Finalizei então a estruturação aqui da parte do corpo, agora eu vou mostrar dos bolsinhos que vão acomodar as abas do caderno. Para o bolsinho, eu vou começar mostrando a estruturação e aplicação do forro. Eu vou começar passando uma camada de cola spray aqui no avesso desse recorte do bolso e vou colar aqui no TNT. Já passei aqui uma camada de cola e vou posicionar aqui no TNT. Agora eu vou cortar todo esse excesso de material que ficou aqui. Agora eu vou passar mais uma camada de cola aqui nessa parte que ficou o TNT e vou colar no avesso do meu forro. Passei aqui uma camada de cola, vou posicionar aqui. Agora, antes de cortar esse excesso de nylon emborrachado, eu vou passar uma costura de segurança aqui a toda a volta. Já costurei então o forro aqui na parte de trás e já aproveitei para fazer o mesmo processo aqui no outro bolsinho. Agora eu vou refilar esse excesso de forro.
Já finalizei então a estruturação desses recortes dos bolsos e também já fiz a aplicação do forro aqui na parte de trás. Agora eu vou preparar o bolsinho de plástico que vai ficar aqui na frente desse bolsinho do lado esquerdo do porta-caderninho. Agora eu vou fazer a aplicação do viés de sintético aqui em uma das margens desse recorte de plástico. Para isso eu tenho aqui o meu plástico cortado no molde. Ele aqui é um quadrado, então não importa a margem que você vai fazer a aplicação desse viés. E aqui, para o sintético, eu tenho uma faixinha na medida de 2,5 cm. O comprimento ele está sobrando aqui com relação ao tamanho do plástico. E aqui eu vou usar a primeira técnica que eu mostrei lá no vídeo só sobre a aplicação do viés de sintético. Já fiz então a colagem aqui da faixinha de sintético na margem do plástico e agora lá na máquina eu vou passar uma costura de pesponto aqui na beiradinha. Já fiz então a costura de pesponto e finalizei a aplicação do viés aqui na borda do plástico. Agora eu vou prender esse bolsinho de plástico aqui no bolsinho do lado esquerdo. Antes disso eu vou fazer uma marcação com a caneta aqui. Essa marcação eu vou fazer com uma régua partindo aqui da base, lá para cima, eu vou marcar 10 centímetros, e aí com a caneta eu vou fazer uma marquinha aqui de cada lado. Já fiz então essas marcações e aqui vai começar esse bolsinho de plástico. Vou posicionar ele aqui em cima, ó, e ele deve começar aonde está essa marca com a caneta. Vou prender aqui com um clips e lá na máquina eu vou passar uma costura prendendo esse bolsinho de plástico aqui na posição dele. Já fiz então a aplicação do bolsinho de plástico aqui na frente desse recorte do bolso. E como esse plástico ele está sobrando um pouquinho, agora eu vou refilar todo esse excesso de material. Em seguida, eu já vou fazer a aplicação também do viés de sintético aqui nas margens dos bolsinhos. Lembrando que aqui eu vou usar a segunda técnica que aparece lá no vídeo sobre a aplicação do viés de sintético. Já tenho aqui as duas faixinhas do sintético que eu vou usar. Eu cortei aqui com 2,5 cm de largura e no comprimento está sobrando um pouquinho aqui de cada lado. Já fiz então a aplicação do viés aqui nas duas margens dos bolsinhos. Agora eu já posso prender esses dois bolsinhos lá no recorte da parte do corpo que eu já fiz a estruturação. Então aqui no meu recorte da parte do corpo eu vou posicionar alinhando aqui as curvinhas dos bolsinhos nas curvinhas da parte do corpo. Vou prendendo com os clips a toda a volta. Já prendi então os bolsinhos na posição e para garantir que eles estão bem retinhos aqui, a gente confere a distância entre os dois bolsos, tanto aqui na parte de baixo quanto na parte de cima. Se tiver a mesma distância, tá certinho, e a gente já pode ir lá na máquina e passar aqui uma costura de segurança prendendo os bolsos na posição.
ficou bem certinho aqui, tá dando uma medida de 7,1 centímetros. Agora eu vou lá na máquina passar a costura de segurança. Já fiz então a costura de segurança prendendo os bolsinhos na posição. Agora a gente vai prender os pedaços de elástico. O primeiro pedacinho de elástico, que é para o porta-caneta, eu vou fazer uma marcação bem centralizada aqui na largura, aqui do lado direito da minha peça, com a parte de dentro virado para fora, tá? Então, olhando a minha peça aqui, o lado de dentro, eu vou aplicar aqui do lado direito, bem centralizado nessa largura. Já fiz, então, essa primeira marcação. Agora, eu vou pegar o meu pedacinho de elástico, ó. Esse pedacinho, ele mede 4 centímetros. Eu vou juntar aqui as duas pontas e vou passar um isqueiro para selar essas pontas e uma grudar na outra. Ó, já grudei as duas pontinhas do elástico. Agora, eu vou posicionar bem centralizada nessa primeira marcação que eu fiz aqui. Vou prender com um clipe. E agora, aqui do outro lado, também do lado direito, olhando a minha peça com a parte de dentro para cima. Mas quando a gente vira para o outro lado, a aplicação a gente vai fazer aqui do lado esquerdo. Para fazer essa marcação, aqui dessa borda menor, eu vou entrar 4 centímetros. E aí, nessa direção, eu vou fazer uma marquinha com a caneta nessa margem superior. Então, aqui da borda menor para dentro, estou marcando 4 centímetros e essa marcação eu vou fazer aqui no topo. Agora, eu também vou selar as pontinhas aqui do elástico, eu vou juntar uma pontinha na outra. Muito cuidado para não colocar o elástico torcido, tá? Ó, deixa bem retinho, junta uma pontinha na outra e agora sela com o isqueiro para unir essas duas pontinhas. Feito isso, eu vou posicionar aqui, ó, centralizado nessa marcação de caneta que eu fiz e também vou prender com clips. E agora, lá na máquina, eu vou passar uma costurinha de segurança só para prender esses elásticos na posição em que ele deve ficar. Já prendi, então, na posição os pedaços de elástico. Já aproveitei também para colocar a minha etiqueta aqui. Agora, eu vou fazer o acabamento com o viés a toda a volta. Para evitar que eu costure esse elástico aqui sem querer, eu vou prender ele aqui no meio com um pedacinho de fita crepe. E agora eu vou fazer a aplicação do viés de sintético usando aqui a terceira técnica que aparece lá no vídeo sobre a aplicação desse tipo de viés. Estou aqui com uma faixa inteira, eu não cortei um tamanho específico, eu uso ela inteira com sobra para fazer o arremate aqui no fundo. Já prendi, então, todo o viés aqui na parte de dentro da peça. Agora eu vou rebater ele todo lá para o outro lado e vou prendendo com os clips. Um detalhe que eu não falei antes, essa faixinha de sintético, eu já falei lá no outro vídeo só sobre o viés, mas aqui eu cortei com 3,5 centímetros de largura.
E agora que eu já prendi aqui com os clipes a toda a volta, eu vou lá na máquina fazer a costura de pesponto desse viés. Já fiz então toda a costura de pesponto aqui do viés, puxei todas as linhas aqui para a parte de dentro. Agora eu vou cortar aqui e vou selar com o isqueiro. E assim eu finalizei essa peça, que é um porta-caderninho. Eu vou encaixar ele aqui, eu gosto de colocar a contracapa dele aqui do lado direito. E aí é só fechar passando o elástico. Finalizamos então mais esse passo a passo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o link para você baixar esse molde gratuito está aqui embaixo na descrição. E lembrando também que os materiais que eu usei aqui ao longo da aula são os materiais que eu gosto de trabalhar, mas caso você não tenha ou prefira trabalhar com algum outro, você pode substituir também. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!